Olá, sou a Adriane e este é meu canal. Você pode fazer contato comigo pelo e-mail abaixo. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E para receber notificações sempre que sair um vídeo novo, não esqueça de ativar o sininho. No vídeo anterior, falamos da chama perseguidora. Neste vídeo, falarei sobre a separação temporária e a visão da chama corredora. A chama corredora tem como uma das características marcantes um medo. O medo da conexão. O medo de abrir seu coração. E se acontecer de abrir o coração, ela se fecha rapidamente, porque ela tem medo da sensação de dependência dos sentimentos que está ocorrendo entre ela e a sua metade. Tem medo de não ser a pessoa que sua chama sempre procurou, medo de ser magoada, medo de ser rejeitada, medo de não ser correspondida no mesmo nível de sentimento, entre outros medos. Muitas vezes, a chama corredora foge, porque ela sabe que ainda não terminou seus ciclos. Ciclos esses que podem ser com outra pessoa, ou ciclos que têm a ver com a sua própria vida, que ela ainda não queimou, e seus karmas. E ela se sente presa, porque ela não consegue se entregar totalmente à paixão e ao amor verdadeiro. Os medos aparecem porque a chama corredora se acha frágil no momento que percebe que essa pessoa, que é a sua metade, vira sua vida de cabeça para baixo. Seus conceitos, todo o esquema que ela planejou viver e alcançar em sua vida, ela se vê se desfazer. Ela se assusta com essa atração inexplicável e seu ego não consegue entender ou mesmo aceitar o simples fato de estar entregue àquele sentimento que a domina, que a faz pensar na vida e como lhe traz uma felicidade inexplicável. Ao mesmo tempo, a chama corredora percebe que essa outra pessoa a atrai e a inspira a um sentimento tão forte que a assusta bastante. Isso acontece porque ela se dá conta que aquela pessoa é sua metade, com quem casaria, que é a pessoa que sempre buscou a vida toda. E é nesse ponto que ela não consegue perceber que, ao invés de analisar tudo com a mente e com a razão, ela deveria analisar com o coração, porque esse sentimento ela jamais sentirá novamente por qualquer outra pessoa. Assim, ela acaba simplesmente por fugir do contato não físico e muitas vezes do contato físico, porque quando se encontram pessoalmente, a energia trocada é tão forte que chega a assustar. É como se ao olhar o outro, entra dentro da alma do outro, porque eles são duas almas, que são espelhos uma da outra. As chamas, nesse momento do encontro, sentem a mesma sensação de que um pertence ao outro e que se conhecem há muito tempo. Apesar de saber e de sentir que aquela pessoa é seu respirar, faz pensar nela de uma maneira diferente, onde o coração acelera, chega a estremecer o corpo, se sentindo às vezes com falta de ar, uma ansiedade incontrolável. Isso faz a chama corredora se assustar ainda mais, pelo medo. Algumas chamas corredoras, quando se olham nos olhos, veem muito mais além, enxergam todas as coisas que procuravam, se sentem como se estivessem seguras, como se aquele lugar que elas estão olhando nos olhos da sua metade, elas veem seu porto seguro. E isso acontece porque um enxerga a alma e se vê nela. Nesse momento, as sensações são sentidas, porque a alma se move em direção à outra e o coração começa a tremer, sabendo que, na verdade, a chama corredora se dá conta que encontrou o que procurou há anos, mesmo inconscientemente. E isso a assusta também. Nesse momento, a chama corredora sabe
que, mesmo que inconscientemente, esse amor é muito grande e é verdadeiro. Essa sensação de tremor e aceleração do coração, quando estão frente a frente, é a conexão das energias pelo chakra cardíaco. Muitas pessoas perguntam por que muitas vezes a chama perseguidora não entende que a pessoa à sua frente é sua outra metade. Por que é deixada e abandonada muitas vezes sem nenhuma explicação ou sem nenhum esclarecimento que possa ajudar a abandonar a dor sentida? Pergunta também por que continua permanecendo a conexão e um amor tão grande entre as duas metades. E a chama corredora precisa parar de correr e se perguntar a si mesma: por que esse medo? Por que estou fugindo de alguém que me completa? Ela sempre precisa entender, precisa ouvir a voz do coração, para não deixar aquela pessoa especial para trás, pois talvez não terá outra chance. Essa chama, que é a chama perseguidora, de quem a corredora foge, vai estar sempre no seu coração, no coração da chama corredora. E com toda a força, esse amor e esse sentimento não vão se apagar nunca. Por mais que ela tente, ficará para sempre em sua memória, em seus pensamentos. E ainda vai sempre sentir a chama do amor por aquela pessoa. Por isso, que o destino, no momento certo, fará novamente as duas se reencontrarem, se tiverem conseguido chegar na evolução necessária. Nesse momento, começa o aprendizado da chama corredora, pois ela perceberá que mesmo depois de fugir, podem se passar anos. Tudo o que sente continuará e será muito mais forte. Sentirá até um desespero por aquele amor. Ficará sentindo a falta no fundo da alma daquela pessoa, porque ela não conseguirá mais suportar esses sentimentos. E em um determinado momento, por saber que encontrou o verdadeiro amor e não o viveu. Assim, ela procurará resgatar seus erros e irá atrás desse amor. Tudo tem o seu momento certo, até o reencontro dessas duas chamas, a corredora e a perseguidora. Terão um momento certo para acontecer, onde ambas sejam capazes de direcionarem e reconstituírem seus caminhos juntas, depois de terem evoluído e aprendido o necessário. Quando a chama corredora está separada da chama perseguidora, muitas vezes ela sente uma melancolia enorme, mas não sabe o porquê. É necessário que ela escute o seu coração, que ela aprenda mais uma lição. E ao escutar o coração, ela escutará algo forte e poderoso, entendendo assim o que ela está sentindo, é a energia do amor puro e verdadeiro. Aí, nesse momento, a chama corredora se dará conta e começará a aceitar o seu sentimento, e assim enfrentará os medos, enfrentará o ego e terá o seu coração como aliado, com a ajuda do universo, que lhe dirá para procurar, ir atrás e descobrir onde está a sua metade, mesmo que os anos tenham se passado. Seus medos podem tentar voltar, por isso a chama corredora poderá se sentir testada muitas vezes, mas não poderá esmorecer. Tenha cuidado e mantenha o foco de ser feliz. A chama corredora, nesse momento, abrirá seu coração novamente e voltará a sentir a conexão forte, firme, abrindo sua mente e fazendo sentir aquele amor que toca fundo a alma e o seu coração. Para isso, é necessário que a mente esteja em equilíbrio com o coração e com as energias. A chama corredora perceberá o que é amar sem medo e a sentir o coração e a alma da sua metade. A chama corredora passará a entender que, ao lado da sua metade, ela estará em paz consigo mesma, terminando, assim, essa correria, essa fuga, até então inexplicável. Algumas vezes, pode ocorrer da chama corredora se tornar uma chama perseguidora, e a chama perseguidora se tornar uma chama corredora. Isso pode acontecer,
porque a chama corredora, ao entender, ao despertar, demonstrará tanto amor que a chama perseguidora acabará por se assustar, e aí ela acabará por fugir pelas mesmas razões da chama corredora, invertendo-se assim os papéis. O que não pode acontecer é serem duas chamas corredoras e duas chamas perseguidoras ao mesmo tempo. Se isso ocorrer, é porque não são chamas gêmeas. Podem ser almas gêmeas ou almas afins. Para que isso não aconteça, deve-se focar no amor divino, fortalecer-se, evoluir, ter fé, confiar, ter paciência, porque o universo coloca tudo no seu devido lugar. O que não se pode é esquecer de escutar a voz do coração. Esse é o grande segredo. Outra coisa que se deve prestar atenção é que geralmente temos a ideia de que é a consciência feminina que é quem persegue e a consciência masculina é quem corre. Temos essa ideia porque a consciência masculina, que seria a que corre, não está acostumada a ouvir a conexão do coração e da alma com a sua outra metade, pois ela, a masculina, sempre dá ênfase à razão. Na verdade, a consciência feminina pode ser a chama perseguidora ou a chama corredora. E a consciência masculina também pode ser a chama corredora ou a chama perseguidora. Entre as chamas gêmeas, sempre uma chama será perseguidora e a outra chama será a corredora. Quem será a chama perseguidora ou a chama corredora dependerá da evolução de cada uma e do seu aprendizado, e de saber lidar com seus medos, crenças e karmas. Por hoje eu fico por aqui. Até a próxima!